Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese, comigo André Monteiro. Também aqui hoje, Eduardo. Miranda tá bem hoje, Eduardo? Não, definitivamente ela não está bem. Acho que o café estava estragado ou ela não tomou, alguma coisa assim. Muita paz a todos aí, sejam bem-vindos. Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda, minha irmã. Que Jesus nos conduz. Eu acho que o café dela a gente tem que pegar umas gotinhas de Rivotril. Rivotril? Tem que dar um dispersivo nela. Passe dispersivo. Então vamos lá. Vamos retomar. Tá perguntando assim, poxa, eles ficam lá, tadinha, né, perseguindo a Miranda, mas mal sabem, né? Mal sabem o que ela apronta aqui com a gente. É verdade. Né? Mal sabem, mas tá tudo certo. Vamos iniciar aqui, aliás, retomar o nosso estudo a partir do item 16. Diz Kardec, Miranda, olha o que Kardec diz, Miranda. Assim como a ciência propriamente dita tem por objetivo o estudo das leis do princípio material, o objetivo especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então aqui, Miranda, já fazendo uma pequena pausa nesse início, Kardec diz que a ciência, ela estuda, a ciência humana estuda as leis materiais, os princípios materiais. E o Espiritismo, que digamos assim, ele acaba sendo desenvolvido por Allan Kardec, ele é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então Kardec, ele já vai dar uma conotação aqui para nós, uma ideia desse modelo científico da doutrina de avançar nesses conhecimentos espirituais que até então, naquela época, não se tinha, digamos assim, nada organizado ou nada desenvolvido para aprofundar. Os fenômenos sempre aconteceram, mas até então desconhece que alguém tenha feito um estudo dessa forma como Kardec fez. Se alguém fez, o fez de forma escondida, digamos assim, velada, mas Kardec ele tornou isso público. Sim. Ele adota lá o pseudônimo, né, para, digamos assim, se precaver, não misturar o cientista com o homem da ciência material com o homem da ciência espiritual, mas ele dá publicidade aos seus estudos e a essa nova teoria, ao estudo desses fatos. Esse tipo de conhecimento, os iniciados, os exilados de capela de outros orbes, sei lá, os egípcios também, né? Os egípcios traziam, mas eles não desenvolviam, não compartilhavam com o público, né, com o povo, porque não tinha maturidade naquela época para isso. E nós vamos observar que Moisés, na condição de um dos iniciados do Egito, quando ele vai desenvolver a missão dele, o sonho dele era poder compartilhar também parte do conhecimento que ele tinha. Mas quando ele vê a turma dançando oba-oba na hora que ele vai descendo com a ele vê que não tinha maturidade. Então ali ele já começa a limitar certas coisas pertinentes à mediunidade, por conta desse portal que se abre para a realidade do espírito. Né? Então ele sabia que a turma não tinha maturidade para lidar com algo tão sério e transcendental. Como nós tínhamos falado, né, até a Miranda causar todo aquele estrago no programa, o rebuliço, que ninguém sabe, só nós sabemos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai falar sobre essa questão, né, do Espiritismo como uma ciência nova, e a gente tinha citado o capítulo 1, item 5, quando ele diz que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, né, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, assim, ele fala em provas irrecusáveis. E ele não falaria isso de forma, como é que eu posso dizer, leviana, né? Porque Kardec não era leviano. Ele era um educador, um cientista,
E quando ele fala que as provas eram irrecusáveis, mostrava que o espiritismo era uma ciência nova. Por que uma ciência nova? Porque ela tratava de algo que a ciência material não trata. A ciência material ela vai tratar das questões de ordem material, né? Das leis conhecidas, né? Do mundo material. O espiritismo ele vai estudar as leis do mundo espiritual, que se relaciona com o mundo material. E o material se relaciona com o espiritual. Então é uma interligação constante que a própria ciência material não terá como fugir. Sim. Ela vai chegar lá. Aliás, não são poucos os cientistas que já admitem de forma categórica que o mundo espiritual é uma realidade. Eles só não podem ainda comprovar, porque dentro das leis que eles seguem, da matéria e da metodologia, né, do conhecimento científico atual, eles não se enquadram com os fenômenos espirituais, porque você não tem como botar o espírito no laboratório. Né? Hoje você só pode admitir que algo é científico quando você pode reproduzir o conhecimento em qualquer lugar do mundo, em qualquer laboratório, por qualquer pesquisador. Como é que você vai fazer isso com o médium? Como é que você vai fazer isso com os espíritos? Sim. Então vai ter que se criar uma nova metodologia de pesquisa científica e de entendimento do que é ciência para poder reconhecer a realidade espiritual dessa ciência nova que é o espiritismo. E Kardec continua aqui no item 16, né, do capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita. Ora, como este último princípio das leis principais, das leis espirituais, é uma das forças da natureza que reage incessantemente sobre o princípio material e vice-versa, daí resulta que o conhecimento de um não pode ser completo sem o conhecimento do outro. Ou seja, né, é o que você até colocou, isso é um conhecimento, e se você focar só no princípio espiritual, você vai ter parte do conhecimento. E reciprocamente, né, inversamente, se você foca só no estudo das leis materiais, você também não consegue ver o todo. Ou seja, vai precisar que a ciência, de alguma maneira, e a gente já está vendo até isso, né, ultimamente, muitos cientistas, algumas universidades, laboratórios de universidades que já admitem e estudam. Recentemente teve uma universidade que estudou a eficácia do passe, da prece. Você vê se estudar a eficácia da prece na cura do corpo físico. Grupos, isso é ciência, né? Eles desenvolveram um método científico para estudar um grupo de pessoas que, digamos assim, se submetia às orações e outros que se submetiam também às preces. E, recentemente, também estudaram um grupo de médiuns e verificaram que esse grupo de médiuns, isso foi até um tema que nós fizemos lá no debate, eles estudaram um grupo de médiuns e identificaram que a vida desses médiuns, por conta de comportamentos que eles adotavam a partir dos princípios da doutrina espírita, eles tinham até uma vida melhor. Isso, eles fizeram uma qualidade de vida melhor. Isso em comparado, e qual foi o método de comparação que eles tiveram? Foi os próprios familiares que não eram médiuns. Então eles identificaram isso, uma série de vantagens naquele corpo de médiuns em relação àquelas pessoas que não praticavam a mediunidade. Então isso é o quê? A possibilidade de observar. Falei, vamos observar. Eles não tinham a ideia pré-concebida, que é o que Kardec fala nos itens anteriores, de vocês, a doutrina espírita não é uma doutrina de ideias pré-concebidas, ela se permite ao estudo, à análise e à observação. E a ciência, ela também, a partir do momento que ela, digamos assim, desmorona as suas ideias pré-concebidas e passa a estudar os fenômenos, ela vai obter os resultados. Ela vai passar a ter essa união, né, entre ciência e espiritismo. Ele vai falar logo na sequência aí, né, quando você terminou a leitura, que ele vai dizer que o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Sim. Então, assim, uma não tem como caminhar sem a outra. Naturalmente, né, o espiritismo ele será incorporado, não o espiritismo, tá? Vamos reformular isso. As ideias espíritas, princípio espiritual, os princípios, né,
que o Espiritismo apresenta, eles irão fazer parte da ciência ordinária. Então, assim, questões como reencarnação, a existência e sobrevivência da alma, vida em outros planetas, que já está aí mais do que a ciência, você vê claramente que a ciência já sabe de muita coisa que não foi revelada ainda. A própria existência de Deus, que a ciência não diz que não é terreno para ela, mas é sim. Então tudo isso vai chegar naturalmente a fazer parte da nossa ciência oficial, né, dentro de algumas décadas, não há dúvida nenhuma. E eu diria que com certeza menos de um século. Isso é coisa aí para 40, 50 anos, isso já vai estar mais do que estabelecido na ciência material. Com certeza. Kardec diz aqui, até complementando a fala dele, Eduardo, que a ciência, sem o espiritismo, acha-se impossibilitada de explicar certos fenômenos somente pelas leis da matéria, e que é por haver ignorado o princípio espiritual que ela se deteve no meio de tão numerosos impasses, que sem a ciência faltaria apoio e comprovação ao espiritismo, e ele pode iludir-se. Então, tem fatos que a ciência, digamos assim, não consegue explicar porque não adota os princípios espirituais. E da mesma maneira, e aí ficam incompletos, você não chega a conclusão nenhuma, porque você não admite a intervenção, digamos assim, a existência do mundo espiritual. E da mesma forma, sem a ciência, sem essa observação, sem esse caráter experimental, esse método experimental, você não consegue comprovar os fatos e os fenômenos espíritas. Então, um precisa do outro. Não dá um bom aproveitamento. Um vai acabar precisando do outro. É aquilo que nós falamos, que a ciência é a inteligência aplicada e o espiritismo é o estudo dessa inteligência. As necessidades, tudo que está envolvido com o espírito. Tudo que está envolvido com o espírito. Né? E na verdade, a gente tem que realmente abrir, e Jesus já falava isso, né? Aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. O Einstein vem mostrar para nós que matéria é energia. Então nós vamos observar que a matéria é o laboratório para a evolução do espírito, desde seus primórdios até o momento em que ele conquista esse pensamento contínuo e vai sim, ele enquanto inteligência, atuar nessa matéria de forma mais lúcida para analisar a vida. Vamos nós. E aí ele encerra aqui, né? Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria sido uma obra abortada como tudo que surge antes do seu tempo. E nós falamos sobre isso também em outros programas, que o espiritismo ele chegou quando havia uma maturidade, seja intelectual e moral, da nossa humanidade, para perceber esse fenômeno, perceber essa lei, e ao invés de, digamos assim, descartá-la, por falta de conhecimento ou de maturidade, aqueles espíritos que reencarnaram ali naquele momento passaram a estudar esse fenômeno. É por isso, imagina se Jesus começa a falar de reencarnação. Aliás, ele até falou lá para Nicodemos, mas falou de uma outra forma. De uma forma mais velada, né? De uma forma velada. Mas imagina se ele começa a estudar lei de causa e efeito, lei de ação e reação, enfim, começa a falar aquele monte de informação que Kardec trouxe, que os espíritos levaram a Kardec. A questão do demônio, né? Jesus, sim, ele não tinha como explicar para aquele povo naquele momento que não existia o demônio como eles entendiam. O castigo. Ele simplesmente tenta trabalhar as ideias que eles poderiam compreender e deixava para o futuro. Tanto é que ele mesmo diz, muita coisa teria ainda para vos revelar, mas no momento vocês não podem suportar. Os próprios apóstolos questionam Jesus, né? Por que conosco o Senhor fala as coisas por parábolas, e o povo o Senhor fala por parábolas? Ele fala exatamente isso, que a vós outros foi dado a entender determinadas questões espirituais e a eles ainda não. Então Jesus sabia que naquele momento não era possível falar tudo. E ele diz que pediria ao Pai, que ele enviaria o Consolador, queria relembrar o que ele havia dito e revelar novas coisas. E o Espiritismo chegou aí no século XIX com essa missão. Mas nós vemos que ele até permite que alguns missionários deles viessem trazendo
sabe, levantando um pouquinho o véu, mas mesmo sabendo que seriam ideias abortadas, mas serviriam como ideias precursoras. É o caso de Sócrates, né? É o caso do Hammurabi também, quando ele tem aquela proposta inicial da ideia do Deus único, e eram politeístas, ninguém fechava junto, mas todos adoravam o sol. Aí ele, então, tudo bem. Então, que todos tenhamos em comum a adoração ao sol. Lembra do Hammurabi lá atrás? Código de Hammurabi. Foi o deus da Babilônia, o rei da Babilônia. E agora aqui no item 17, Kardec diz o seguinte, ó: todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional, nascendo uma das outras, à medida que acham um ponto de apoio nas ideias e nos conhecimentos anteriores. E aí ele cita, né, a astronomia, uma das primeiras a aparecer, conservou os erros da infância até o momento em que a física revelou a lei das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, devia segui-la de perto, para depois caminharem juntas, uma se apoiando sobre a outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica e a mineralogia só se tornaram ciências sérias com o auxílio dos conhecimentos trazidos pela física e pela química. A geologia mais recente, sem a astronomia, a física, a química e todas as outras, teria ficado sem os seus verdadeiros elementos de vitalidade. Assim, ela só poderia ter surgido mais tarde. Então aqui é interessante, e o Emmanuel fala também isso, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, na introdução, no prefácio, que o Emmanuel diz que os textos bíblicos, eles são como um colar de pérolas. E ele fala especificamente em relação ali, explicando, né, por que ele estava fazendo aquele trabalho de pegar um versículo solto e ter seus comentários que ele, Emmanuel, entendia sobre aquilo ali, que muitas vezes até pareciam ser contraditórios, tirados do contexto em que eles estavam inseridos no capítulo inteiro da Bíblia, mas ele diz que aquilo era como se fosse um colar de pérolas, que elas soltas tinham o seu brilho próprio, mas você só ia entender a dimensão de tudo analisando o conjunto. E aqui na ciência, Kardec, ele vem falando a mesma coisa para a gente. Ele fala, se você pegar a astronomia, ela precisou da física ali para avançar. Precisaram da física e da química para avançar. Anatomia, fisiologia, ou seja, aquela ciência, ela isolada, tem o seu brilho próprio e tem o seu conhecimento. Mas se você analisar de forma isolada, sem, digamos assim, a complementação ou apoio dos demais campos da ciência, você não consegue... O aproveitamento ideal. Não consegue. Você vai ficar, digamos assim, porque o que ele foi dizendo? Que à medida em que foi desenvolvido esse estudo sobre astronomia, outras ciências apareceram e foram corrigindo ali eventuais erros. Ela não perdeu... Sim. A eficácia dela, não perdeu, digamos assim, o proveito dela. Mas ela precisou de outras ciências para ser aprimorada. Para haver esse aprimoramento. Ponto que ganhou uma visibilidade. Teve a sua ideia inicial e aí precisou avançar, precisou de um outro campo da ciência para corrigir os erros, digamos assim, certificar que aquela ideia era válida, mas ele precisou aprofundar nos seus estudos e no seu conhecimento. E ele vai falando sobre isso, digamos assim, a mineralogia, a anatomia, a fisiologia, ou seja, todos que acabaram de alguma forma tendo seu conhecimento auxiliado pela física e pela química. Ou seja, sem a física e sem a química, aqueles elementos ali, eles perderiam, digamos assim, a sua validade. E isso também serve até para o nosso estudo da doutrina, porque quando você lê uma pergunta, se você ficar só naquela pergunta, eu li a pergunta X do Livro dos Espíritos. Né? Isoladamente você vai ter uma ideia restrita. Os próprios espíritos falam isso, que não se deve focar apenas naquele detalhe, mas Sim. estudar o conjunto. Porque lá na frente ele vai aprimorar aquele conceito. Exatamente.
Por exemplo, tem uma questão que fala que a gente escolhe o nosso gênero de provas e expiações, mas é sempre que a gente escolhe o nosso gênero de provas e expiações? Não. Aí mais à frente ele vai dizer que às vezes o corpo é imposto à pessoa. Então eu não pude escolher aquele tipo de prova ou de aquele gênero de experiência, né? Então, se você fica só naquela pergunta ali, você pode ter uma visão restrita. Ou você vai entender escolha como sendo o uso do livre-arbítrio. Se você tiver o livre-arbítrio... Quando, naquilo que o seu livre-arbítrio permite, a sua escolha, pode trazer uma consequência que vai determinar algo que mais tarde, mas eu não escolhi isso, não. Você não escolheu conscientemente. Mas inconscientemente você vai ter uma compreensão dessa diferença dessa escolha. Sim, até onde que vai o seu livre-arbítrio, né? Então, essa questão é bem interessante, porque reforça a nossa necessidade de estudo, de análise, e mais uma vez a gente estende isso para todos os campos dos ensinamentos da nossa sociedade, a necessidade do método comparativo, a gente comparar, a gente experimentar e a gente não, digamos assim, ter ideias pré-concebidas sobre determinados assuntos ou temas, permitir essas reflexões e essas comparações. Então, assim, o Espiritismo chegou no tempo certo, né, no momento em que a humanidade estava mais amadurecida, né, era a época das luzes, né, da ciência, da busca pela ciência. De certa forma até favoreceu um fortalecimento das ideias materialistas, sim, mas também, por outro lado, favoreceu a liberdade das ideias. Porque na Idade Média não havia liberdade de ideias, havia uma verdadeira ditadura, né, do pensamento único. Então, naquele momento, não teria como o Espiritismo prosperar. Mas no século XIX, com as novas ideias, com tudo que estava surgindo, sobretudo aí partindo da França, né, liberdade, igualdade, fraternidade, tanto é que a Igreja, ela tenta cercear ainda, né, na Espanha, ela tenta cercear o desenvolvimento do Espiritismo quando ela faz o auto de fé em Barcelona, queimando as obras, mostrando claramente que se fosse antes, Kardec seria morto, e todos aqueles que tentassem ousar falar em Espiritismo seriam mortos. O que fizeram com o livro ia fazer com ele. Exatamente. O próprio Galileu Galilei, e Copérnico. Kardec fala isso, que hoje, naquele momento, poderia-se queimar os livros, mas não se poderiam queimar os espíritos. Ele já havia sido queimado antes, né? Ian Hus. Exatamente. Então, assim, a doutrina chegou no momento certo e o seu desenvolvimento segue avançando, né? Estamos aí em pleno século XXI. Hoje as ideias espíritas são muito mais aceitas pelas pessoas, mesmo aquelas que não são espíritas, porque são racionais, estão baseadas, né, na racionalidade e na ciência, e como nós dissemos já, a nossa ciência oficial em algum momento, em algumas décadas, ela irá aos poucos admitindo aquilo que o Espiritismo já traz hoje para a gente. Amigos ouvintes, já estamos aí caminhando para o final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações. Obrigado, Miranda. Que Jesus nos conduza. Obrigado, Eduardo. Muita paz a todos. Semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos. Se Miranda chegar no horário. Também, né? Se Deus e Miranda permitirem. Misericórdia, ainda bem que Deus sabe. Oremos. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Amados e amadas ouvintes e internautas,
Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós damos continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma obra na qual o nosso querido codificador nos traz os princípios da teologia espírita, na primeira parte, e a comprovação desses princípios pela metodologia e a ciência por ele mesmo, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, trazido, inventado, criado por ele mesmo, a comprovação desses princípios na segunda parte, em que ele apresenta os espíritos por ele classificados em diferentes categorias, e nós já começamos o estudo da categoria Espíritos em Expiações Terrestres, que ele apresenta no capítulo 8º da segunda parte dessa mesma obra. Nós estamos neste capítulo, nas expiações terrestres, nós estamos hoje iniciando o estudo sobre morte aparente. Você certamente já ouviu falar sobre isso. Nós estudamos em O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho ilustra absolutamente todas as circunstâncias que nós enfrentamos em um planeta de expiações e provas como é a Terra, pelo menos no momento, porque a Terra está sendo promovida ou está em processo de promoção para a categoria de mundo regenerado, como nós estudamos junto com Santo Agostinho no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estudamos aquela comovente cena de Jesus dizendo: Lázaro, vem para fora, sabendo que ele estava dentro de uma gruta, como era hábito o sepultamento das pessoas, porque ele estava dentro dessa gruta que era fechada com uma grande pedra, como também era habitual naquela época. E então Jesus disse para as pessoas: retirai a pedra. Portanto, abrir aquele túmulo que era uma gruta. A irmã de Lázaro já tinha dito a Jesus: mas mestre, ele está aí há 4 dias e já cheira mal, por certo. Jesus manteve a ordem, retirai a pedra, e então ele disse alto e bom som: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora, envolvido em gases, como também era o hábito à época. O que era então o objetivo de Jesus? Era provar a sua força, mas ele próprio já tinha dito que não tinha vindo derrogar a lei de Deus. Portanto, ele não tinha trazido à volta da morte real um corpo físico, segundo o entendimento que era ali a percepção dos circunstantes, das pessoas que estavam ali no entorno. O que então aconteceu é que aquela morte não era uma morte real, absoluta, e era uma morte aparente. O que foi que então aconteceu ali, naquela circunstância? É que ali o princípio vital inerente à matéria, que é independente da vida espiritual, a vida espiritual é inerente ao espírito, mas então o princípio vital estava ali presente naquele corpo, porque a morte era aparente. E esse princípio vital vem ou tem origem no fluido universal, que é o elo entre espírito e matéria. Esse princípio vital é que dá movimento e atividade aos seres orgânicos e distingue os seres orgânicos da matéria inerte. Portanto, porque o movimento da matéria não é a vida. Nós estudamos isso em O Livro dos Espíritos, as perguntas 65 e 66. Portanto, toda criatura mineral, vegetal, animal ou qualquer outra
de cuja existência em outros reinos naturais nem sequer suspeitamos, toda criatura então é capaz de se apropriar das condições de sua existência e de sua duração em virtude desse princípio vital e universal. Estudamos isso em A Gênese, no capítulo 6, no item 18. Portanto, cessando o provimento desse princípio vital, a criatura morre, ou, como nós dizemos, desencarna. A morte, portanto, é a extinção da vida orgânica que acarreta a separação da alma, porque então rompe-se o laço fluídico que une o espírito ao corpo. Estudamos isso aqui mesmo, em O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, nesta segunda parte, no primeiro capítulo, nos itens 4 a 7. O que então consideramos, estudamos e é chamado morte aparente? Alguns chamam de letargia. Essa palavra letargia vem do grego, que significa sono profundo, patológico. No grego significa também esquecimento, ou preguiça, ou entorpecimento. A letargia é um processo natural. É, como também o é, a catalepsia, a perda temporária da sensibilidade e movimento por uma causa fisiológica ainda não explicada, pelo menos até agora. Portanto, a letargia é a suspensão das forças vitais, e isso é geral e dá ao corpo, a letargia dá ao corpo todas as aparências da morte, mas não é ainda a morte. Enquanto que a catalepsia é localizada, pode atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, consequentemente, permite que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. Portanto, o caso de Lázaro não é a catalepsia, é a letargia, ou a suspensão de forças no sentido geral. Todo o corpo dá ao corpo inteiro todas as aparências da morte. Foi o que aconteceu com Lázaro e o que aconteceu também com Antônio B., esse que é o protagonista deste capítulo, ou de mais um título neste capítulo de expiações terrestres, espíritos em expiações terrestres. Nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta assim o senhor Antônio B., escritor de estimadíssimo merecimento, que exercera com distinção e integridade muitos cargos públicos na Lombardia. Pelo ano de 1850, esse senhor Antônio B. caiu aparentemente morto de um ataque apoplético. Este senhor, então, na verdade, estava ali aparentemente morto. Como algumas vezes, continua Kardec na apresentação do senhor Antônio B., como algumas vezes sucede em casos tais, a sua morte foi considerada real, concorrendo ainda mais para o engano os vestígios da decomposição assinalados no corpo. Mesmo assim, nós lembramos, era aparente essa morte. 15 dias depois do enterro, uma circunstância fortuita determinou a exumação a pedido da família. Tratava-se de um medalhão por acaso esquecido no caixão, qual não foi, porém, o espanto dos assistentes quando, ao abrir o caixão, notaram que o corpo havia mudado de posição, voltando-se de bruços e, coisa horrível, que uma das mãos havia sido comida em parte pelo defunto.
Ficou então patente que o infeliz Antônio B., continua Kardec, fora enterrado vivo e deveria ter sucumbido sob a ação do desespero e da fome. O senhor Antônio B. foi, então, 11 anos mais tarde, evocado na Sociedade Espírita de Paris em agosto de 1861. Nós lembramos que foi pelo ano de 1850 que ele caiu aparentemente morto de um ataque apoplético. Portanto, 11 anos depois, ele foi evocado na Sociedade Espírita de Paris, em agosto de 1861, como dissemos, a pedido de parentes. E ele, à mesa mediúnica, deu explicações. Nós vemos que, passada essa década, um pouco mais de uma década, esse espírito estava já em condição de dar respostas às perguntas que estavam ali presentes à mesa mediúnica na Sociedade Espírita de Paris. Evocados, nós sabemos, os espíritos respondem porque era um trabalho de catalogar as situações em expiações terrestres e, de resto, em todos os capítulos que estamos estudando, que já vimos estudando aqui neste livro e neste programa, nós estamos diante destas questões. O programa Luz na Penumbra, estudando aqui eu, Nádia do Couto Vale, junto com você, amigo, amiga, ouvinte e internauta, as questões de expiações terrestres no capítulo 8º da segunda parte desta obra, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Então, evocado à mesa mediúnica, o espírito Antônio B. pergunta: que quereis? E então, a pedido de um vosso parente, é-lhe explicado: a pedido de um vosso parente, nós vos evocamos com prazer e seremos felizes se quiserdes responder-nos. Sim, desejo fazê-lo, responde o senhor Antônio B. Lembrai-vos dos incidentes da vossa morte? Ah, certamente que me lembro. Mas por que avivar essa lembrança do castigo? O próprio Espírito aqui já faz uma referência ao castigo, portanto, ele já tinha entendido que era uma expiação. Ele não usa essa palavra, evidentemente, ele usa castigo, mas nós aqui já sabemos que foi exatamente essa a percepção que ele já tinha entendido, ele já tinha chegado a essa percepção no plano espiritual. Então, por que avivar essa lembrança do castigo? E o dialogador à mesa mediúnica, então, fala com ele, responde: efetivamente, ou pergunta: fostes enterrado por descuido? E ele responde, o senhor Antônio B. Ele responde: assim deveria ser, visto revestir-se a morte aparente de todos os caracteres da morte real. Eu estava quase exângue, ou seja, privado da circulação do sangue. Essa é uma situação em que há uma descoloração da pele pela privação de sangue, portanto, a aparência de morte real, mas apenas a aparência, como estamos estudando aqui, este caso de letargia, em que foi evocado o espírito Antônio B. e informou a Kardec o seguinte: ele próprio caiu morto, entre aspas, lá em agosto de 1861, razão então pela qual ele foi então evocado. Ele queria mesmo responder às perguntas
sobre os incidentes da própria morte, ele respondeu então com esta outra pergunta: mas por que avivar essa lembrança do castigo? Ele afirmou tratar-se mesmo de morte aparente. Ele disse: eu estava quase exangue, ou seja, privado, como já vimos, da circulação do sangue, portanto, aí a origem da descoloração da pele. Ele estava pálido, ou seja, com a palidez da morte, chamada palidez da morte. E acrescenta: não se deve imputar a ninguém um acontecimento que me estava predestinado desde que nasci. Nós sabemos que os espíritos em determinados níveis de consciência e evolução participam da elaboração da ficha encarnatória, ou seja, do planejamento da sua encarnação. É possível que Antônio B. tenha participado também desta ficha encarnatória, como nós estudamos em Missionários da Luz, em que o nosso querido mentor André Luiz nos apresenta exatamente esse caso ou esse procedimento em que o espírito reencarnante participa da elaboração de sua ficha encarnatória, ou, como alguns chamam, a sua ficha kármica, em que o próprio espírito participa desse planejamento e sabe o que vai lhe acontecer nos grandes momentos decisórios da sua encarnação. Mas nós sabemos também que isso fica em suspenso, ou seja, fica esquecido em planos não conscienciais do espírito, porque se ele se lembrasse de tudo isso, isso prejudicaria, às vezes até poderia mesmo anular todas as conquistas que ele poderia construir e das quais usufruir naquela encarnação que está sendo planejada no plano espiritual. Perguntado sobre as sensações daquele momento, o espírito Antônio B. responde que foi uma dolorosa provação. Ele usa essa mesma expressão. Foi uma dolorosa provação. Ele é indagado, por exemplo: incomodam-vos estas perguntas? Será mister lhes darmos fim? Ele então responde: não, podeis continuar. Isso depois que ele disse: será mesmo necessário avivar a lembrança desse castigo? Então, ele diz que sentir-se entre 4 tábuas, ou seja, dentro do caixão, tolhido, absolutamente tolhido, era impossível gritar. Não havia eco, exatamente porque não havia ali ar. Era por falta de ar que, não havendo eco, ele também não podia gritar. Por isso, esta sensação de se sentir absolutamente tolhido, sem poder gritar, ali entre 4 tábuas, ou seja, preso dentro do caixão. Era como um condenado à boca de um forno, abstração feita do calor. E ele disse que a ninguém desejo um fim rematado por semelhantes torturas. Ele usa mesmo a palavra tortura. E diz que foi uma cruel punição de cruel e feroz existência. Não saberia, diz ele, dizer no que então pensava. Apenas revendo o passado, vagamente entrevia o futuro. São as sensações ou estado mental em que se encontrava o espírito Antônio B., então encarnado, nessa personalidade Antônio B., que era
um escritor de estimadíssimo merecimento e que exercera com distinção e integridade muitos cargos públicos na Lombardia. Foi nessa ocasião, em 1850, que ele caiu aparentemente morto de um ataque apoplético. Portanto, quando ele diz que tinha sofrido uma cruel punição de cruel e feroz existência, ele certamente estava se referindo a uma existência anterior, uma encarnação em que ele tinha, possivelmente aqui já podemos imaginar, pensar, ele tinha feito alguma ação feroz e cruel para então voltar pela lei de causa e efeito, pela pena, chamada pena de talião, ele então foi submetido a essa situação porque tinha feito alguém passar em outra existência. Kardec observa que esta afirmativa, cruel punição de cruel e feroz existência, não saberia dizer no que então pensava, apenas revendo o passado, vagamente entrevia o futuro. Kardec então observa que esta afirmativa era incompatível com a reputação ilibada que ele deixara na vida material como Antônio B. Fica então a pergunta: que vale então uma existência diante da eternidade? Kardec então aqui assinala no diálogo à mesa mediúnica: por que deixastes a reputação de um homem de bem? Esperamos fosseis feliz. E ele responde: eu vos agradeço, pois sei que haveis de interceder por mim. Vou fazer o possível para vos responder, e se não puder fazê-lo, faloá um dos vossos guias por mim. Nós vemos aqui que também, passados esses momentos, o próprio Antônio B. Espírito já tinha compreendido muitos dos recursos, muitas das bênçãos, muitas das compensações da lei, porque ele tinha sido um homem honesto e generoso, e na época a encarnação como Antônio B., recém-finda, pelo menos 11 anos antes. E então, podeis então dizer disso, ele já sabia que um dos guias, um dos espíritos superiores que ali se ajustavam à mesa mediúnica nesse processo maravilhoso, benfazejo e misericordioso da parte de Deus para com todos nós, a mesa mediúnica, ele, Antônio B., já sabia que se ele não pudesse efetivamente dar a resposta, outro espírito presente à reunião daria. Esta a condição em que nós vamos nos debruçar no nosso próximo encontro aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Eu, Nádija do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, dando continuidade a este estudo no capítulo 8º da segunda parte desta obra, sobre expiações terrestres. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo,
ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.